Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 28 de outubro. Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Simão é cognominado por Lucas de Zelote, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Talvez por haver militado no grupo anti-romano dos Zelotas. É geralmente retratado segurando uma serra, pois segundo a tradição, teria sido este o instrumento de seu martírio. Judas é denominado Tadeu, Mateus capítulo 10, versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 18. Ou Judas de Tiago, Lucas capítulo 6, versículo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. E no Novo Testamento conserva uma carta atribuída a ele. É retratado segurando um machado, pois teria sido com esta arma que ele teria sofrido o martírio, juntamente com Simão. Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados.
A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Reflexão. Cristo, como pedra principal da Igreja viva, pode com toda liberdade escolher as pedras que ele deseja, pois é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo. Efésios capítulo 2, dos versículos 20 ao 21. Assim fez e continua no decorrer dos séculos, chamando seus consagrados e todos os batizados para serem integrados nessa construção que nos torna morada de Deus pelo Espírito. Era costume na época os discípulos escolherem o mestre, mas Jesus é quem escolhe seus discípulos após uma noite inteira em diálogo, oração com o Pai. Lucas capítulo 6, dos versículos 12 ao 13. Lendo os evangelhos, poderíamos pensar como Jesus escolheu aqueles 12, conhecendo suas limitações, fraquezas e misérias. Que matéria-prima! Jesus os escolheu olhando o coração de cada um e não sua aparência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Na verdade, somos todos instrumentos. Deus é quem age. Colossenses capítulo 1, dos versículos 28 ao 29. Sendo fracos, não temos com que nos gloriar. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31, e segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 17 ao 18. Mas e quanto a nós? Será que já percebemos que fomos integrados na construção de Cristo através do nosso batismo? Será que, como matéria-prima de Deus, estamos nos deixando moldar à sua vontade? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.